ali esperando. Tá certo. Boa noite, pessoal. Isabela, quanto tempo? Isabela, Elton. Elton, seja muito bem-vindo. Tem aqui a Aline Novaski. Seja bem-vinda, Aline. Pois é, faz tempo, mas continuo na área da diálise. Saúde tem tudo a ver. Continua tudo do mesmo jeito, tá no RH ainda. Tô agora na gerência. Agora Olha, Ó. Tá vendo, gente? A nossa turminha dá frutos, né, Isabela? com certeza. Elton tá aí, Emily Brito, seja bem-vinda. Pedro tá aí também, a Thaís e a Thalita. Thalita, nossa pequena Thalita. Olá, boa noite. boa noite. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos esperar mais uns dois minutinhos? Vou sugerir que a gente faça um bate-papo bem rapidinho para nos conhecer, que eu acredito que é um espaço importante para a gente fazer trocas, né? E também fazer networking. Então, se puder já começar, e a gente vai aproveitando, quem vai chegando não perde conteúdo, não perde a discussão que a gente vai fazer daqui para frente. Pode ser? Eu vou, antes de vocês começarem, eu vou apresentar a Luciana. Luciana. Prazer, pessoal. A Luciana, gente, é minha sócia, né? Eu acho que vocês sabem que nós temos consultoria. A Thalita também é uma das nossas sócias. E a Aline, não sei se ainda, né? Ainda não chegou, mas vai chegar. A Aline não chegou ainda. Mas só para vocês já começarem a se familiarizar com os rostinhos aqui da consultoria, tá, gente? Embora vocês tenham vindo pelo meu perfil, a nossa equipe é uma equipe que trabalha muito focada na parte da parte estratégica de gestão de pessoas. Há mais de 13 anos a gente vem fazendo esse trabalho dentro das empresas. E é isso, eu acho que a gente está num momento agora que é um momento muito legal para a gente discutir esse tema que está em bastante evidência, que são as atualizações da NR1. Né? E aí aquela história, eu prometo para vocês que esse nosso encontro não vai ser um encontro monossilábico, né? Onde só um fala, mas a ideia é que todos nós possamos discutir e fazer trocas aqui, tá? Eu acredito que todos que estão aqui já devem ter lido alguma coisa, já de alguma forma têm as dúvidas. E assim, gente, eu sou formada em Direito e eu levo a lei ao pé da letra. Então, antes de responder qualquer pergunta, vocês vão entender que eu vou levar tudo aqui ao pé da letra mesmo. É o que a lei diz, é o que a gente vai trabalhar, e sem nenhum tipo de interferência aí dos interesses que a gente tem visto nesses últimos dias de classes e o ambiente, porque o ambiente, ele cria as dores emocionais que as pessoas passam a ter dentro da empresa. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, eu trouxe alguns dados para que você, antes disso, né? E aí, o que a norma, ela muda? Na verdade, de uma forma muito simples, o que foi inserido nessa norma nada mais é do que os riscos psicossociais. Então, nós deixamos de olhar só para aquilo que era a parte de segurança e saúde do trabalhador e a gente passa a ter também um olhar da parte emocional do colaborador, né? Que a gente chama de psicossocial. Mas olha só, existe aí um fator, né? Que quando a gente fala de psicossocial, a gente não está falando de um indivíduo simplesmente. A gente está falando de todo um conjunto onde o indivíduo está inserido nesse conjunto. Né? Então, a gente precisa começar a clarificar na nossa cabeça que só o psicólogo ele não vai resolver a situação, só o engenheiro do trabalho não vai resolver a situação, só o RH também não vai resolver a situação. Por quê? Porque nessa equipe multidisciplinar é onde estão todas as soluções para a melhoria da cultura da empresa. Né? E é importante dizer que o que é risco psicossocial hoje, ele está muito, muito atrelado à cultura da empresa. Então, gente, olha lá, embora isso esteja na lei, né, e a partir do dia 25 de maio, a gente tem aí uma obrigatoriedade de olhar para isso, a gente sabe
que não é um caminho rápido de se virar, né? Ah, vamos lá, vai fazer o PGR, em cima do PGR já tem as ações, vamos botar essas ações para funcionar, e aí mudou. Não, por quê? Porque o que nós estamos tratando dentro dessa legislação, né, dentro dessa ANR, das normas regulamentadoras, tem muito a ver com a parte cultural da empresa. Então, vocês imaginam, gente, quem está aí, ó, eu vou até pedir ajuda para o meu amigo engenheiro do trabalho. Quantas empresas você... É Edmilson, né? Ô, Edmilson, quantas empresas você conhece e você atende que fazem a documentação de segurança do trabalho, de medicina e segurança do trabalho, só para cego ver? Muitas de gaveta. O documento mudou, antes era o PPRA, né, passou para ser PGR, achando que as empresas iam ter uma cultura de gestão, mas está vindo da mesma forma o PGR, está virando documento de gaveta. Isso mesmo. E, gente, e vou além, tá? A gente tem essa falta de clareza, tem outras coisas acontecendo. Por exemplo, nós temos um cliente hoje, que é de Recife, que tem uma empresa de segurança e medicina do trabalho, que tem um psicólogo lá fazendo testes psicológicos em todos os colaboradores que estão chegando e saindo da empresa. Gente, aonde na lei está dizendo que isso é obrigatório? Você não fez nenhum tipo de diagnóstico, assim, as coisas estão meio que aleatórias, né? Ah, vamos fazer porque a gente acha que é assim. E não é, gente. Não é. Se vocês pegarem a lei na íntegra mesmo, né? E a gente já tem aí várias pessoas questionando quem é responsável em fazer isso. Primeiro grande responsável em implementar essa nova atualização se chama empresa. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ficar clara, né? Não é a segurança do trabalho, não é o RH, não é o psicólogo, não é o jurídico. O primeiro grande responsável em pegar isso aqui e colocar, implantar, gente, se chama empresa. E se a empresa não tiver a cultura de importância para isso, vocês acham que vai implantar? Não vai. Vai ter a documentação, como o nosso amigo Edmilson disse, vai ter lá a documentação que a equipe de medicina e segurança do trabalho vai providenciar, porque isso é lei, e se você tem que ter o PGR, né, que é o plano de gestão de risco, se você tem lá o plano de gestão de risco, é o suficiente, né? Então, o que a medicina e segurança do trabalho vai fazer é trabalhar trazer essa documentação para a empresa. Mas a implantação disso não é o psicólogo que vai fazer, não é qualquer programinha de bem-estar, né? Porque a gente já está vendo gente trazer, por exemplo, plataformas de bem-estar para o colaborador entrar lá e fazer, sei lá, meditações. Gente, vocês acham que isso resolve o problema de uma empresa hoje que não tem gestão, não tem equipe de liderança treinada, que não tem a parte de cargos e salários bem estruturada, não tem a parte de inscrição de função bem estruturada, a parte de processos bem estruturados? Como que a gente atende na íntegra aquilo que está sendo pedido? Como que você mede tudo isso? Né? Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Ou vocês acham que eu estou viajando na maionese aqui? Vocês me falem. Pode abrir o microfone aí, tá? Então, gente, eu já estou me antecipando a visão que a gente tem tido aqui, mas eu acho que vale a pena a gente já começar a ter clareza do para onde isso vai, né? Para onde a gente vai levar essa nossa discussão, tá? O Luciano pediu para falar, Edi. Pode falar, Luciano. É que eu estou vendo vocês no celular, gente. Boa noite. Não, aqui eu coloquei a mão aí, mas tá bom. Eu acabei de entrar na sala. Era uma palminha. Eu acabei de entrar na sala, mas depois eu pego o vídeo completo. Muito obrigado aí pela... Imagina, Luciano. Bem-vindo. Ô, gente, aproveitando que o Luciano deu batidinhas assim, palminhas, aproveitem as reações que a ferramenta nos dá para vocês colocarem as reações emocionais que vocês estão vivendo aí. Igual a Luciana colocou agora. Vamos testar? Vocês sabem onde está a ferramenta aí? Vocês estão vendo? Aí, ó, tá subindo a Isabela. Aí, César, muito bem.
Então, a hora que a gente chamar aqui, fica à vontade para compartilhar também, tá, gente? Ô Edi, só para complementar o que você falou, vale lembrar que a regra, né, da ANR, onde ela tem atualização, ela orienta que as empresas monitorem, avaliem e previnam os riscos. Ela não manda fazer gráfico, ela manda você monitorar e agir, né? Então é ação, não é só o laudo para poder colocar ali na parede. Sim, isso faz todo sentido. Então, gente, olha só, é até importante entender que o nosso momento atual, né, a nossa geração, o momento que a gente está vivenciando no mercado de trabalho, é um momento bastante complicado, né? A gente traz aqui alguns indicadores aí que a gente tem lido, né, visto, pesquisado, e a gente vê que os afastamentos no trabalho hoje relacionados a transtornos de depressão, ansiedade, né, a questões psicológicas, elas têm alcançado um patamar que ele é insustentável, não só para as empresas, mas também para quem hoje tem que assegurar os afastamentos nesse sentido. Então, não está doendo só no bolso do empresário, também está doendo no bolso lá do INSS, que precisa fazer, né, o afastamento desses colaboradores. Então, é importante dizer que a legislação ela vem sendo atualizada já considerando uma necessidade do momento. Assim como todas as leis, né, elas vão se atualizando à medida que a cultura vai mudando. E pós-pandemia, a gente tem visto que isso tudo tem aumentado demais. Então, a gente tem aí vários fatores hoje no ambiente de trabalho que mudaram, né, a concepção. Você imagina que por 2 anos a gente vê que ficou preso dentro de casa, trabalhando home office, e agora a gente tem as empresas voltando com tudo para o presencial, as pessoas desaprenderam de se relacionar, algumas criaram algumas questões emocionais durante a pandemia, e quem está tratando tudo isso é a empresa e o poder público, né? Se a gente parar para pensar, querendo ou não, é isso que está acontecendo. Então, alguns indicadores aqui para vocês entenderem, né? 40% dos afastamentos no trabalho no Brasil estão relacionados a transtorno de depressão e ansiedade, né? Que cada colaborador afastado por questões psicológicas gera para a empresa um custo médio de 30 mil por ano. 50% dos colaboradores estão deixando as empresas devido a relacionamentos tóxicos com os líderes, né? E o custo de substituição de uma pessoa pode chegar a 150% do valor do salário anual do colaborador. Porque a gente geralmente olha para os custos de folha de pagamento, né, do salário, só para aqueles custos que são visíveis. Mas a gente não para pensar nos custos invisíveis. O custo de treinamento, o custo de recrutamento, o tempo, né, que a empresa acaba despendendo para desenvolver essa pessoa, e aí, do nada, a gente está deixando essa pessoa afastar por um problema psicológico que, às vezes, gente, vamos pensar, né? Isso a gente tem ouvido muito também. Poxa, só a empresa vai se responsabilizar por isso? De novo, a empresa vai ter que lidar com isso? A gente tem que pensar que qualquer pessoa que trabalha hoje passa o maior tempo da vida dela dentro do ambiente de trabalho. Quem trabalha 8 horas hoje passa o maior tempo da sua vida dentro do trabalho. E, obviamente, que as questões emocionais de dentro de casa também virão para o ambiente de trabalho, né? E é uma responsabilidade da empresa? Porque você não pode aumentar ou piorar a situação dessa pessoa no dia a dia, né? E quando a gente coloca a empresa aí para dar um direcionamento para a pessoa, ela automaticamente está dando suporte emocional para esse colaborador. E, ó, eu vou dizer para vocês, a gente que tem bastante rodagem já dentro das empresas, a gente sabe que um colaborador que está vivenciando algum tipo de transtorno, né, que é na parte psicológica, gente, ele tem dificuldade de performance. Ele tem dificuldade de performance. Então, assim, talvez seja legal a gente olhar para essa nova atualização pensando em quais são os benefícios que isso vai trazer para a organização. Então, se você hoje está dentro de uma empresa, que você fala assim, gente, lá na empresa a cultura é outra. O dono da empresa, sei lá, os gestores, eles não olham para isso, é muito voltado para pressão, né? Muita pressão por resultado. E assim, mais cedo ou mais tarde, eles estão deixando de entregar o melhor, o potencial máximo das pessoas. Porque ninguém entrega 100% estando mal psicologicamente falando.
né? Existe um dado que diz o quê? Que um dado de um livro... Quem aqui já leu Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes? Vamos ver. Faz reação para eu ver, gente. Ninguém... Não, vai ter que ler, né? Ô, gente, o autor diz o quê? Depois eu mando para vocês também. A gente cria um grupinho e a gente disponibiliza tudo o que a gente está fazendo agora, inclusive as indicações. Ali dentro tem um dado que diz que 10% da nossa base emocional, do nosso cérebro, ele trabalha só a razão. Os outros 90% é emocional. Então, quer dizer, quem entra pela nossa porta todos os dias, ali na nossa empresa, é um ser 90% emocional. Como que é a tratativa dessa pessoa no dia a dia? Ali dentro, até aquele cara que cobra que a pessoa seja super racional, no fundo, toda a decisão dele está baseada numa emoção. Vocês concordam comigo? Então, é aquela história. Se você não trata esses 90% da pessoa, ela não consegue entregar nem os 10% da razão, né? Da forma de transformar, racionalizar aquilo que é importante. Então, isso aqui faz muito sentido para a gente, né? Essa preocupação que está sendo trazida agora é muito importante para a gente, porque a gente percebe que as pessoas começaram a despertar para isso, tá? E aí, lógico que isso também está trazendo uma taxa de turnover maior, né? O Brasil hoje é um dos países que mais tem turnover, né? Então, olha só que loucura. Foi trazida aqui para a gente a taxa de turnover ali de 2022, 2023. E a tendência para 2024. A gente ainda não tem dados, né, Lu, de 2025. A gente buscou, mas ainda não tem dados. Mas olha só, as principais causas, gente, aqui é legal que traz os setores que mais têm rotatividade: varejo, call center e TI. E é real isso. A gente que vive, a gente trabalha muito com clientes de varejo e a gente vê que tem empresas que têm turnover de mais de 50%, né, no ano. Então, realmente isso aqui é uma realidade. A parte de logística e saúde também vem aí liderando o turnover. E a tendência, olha só, a tendência para 2024 era que nós tivéssemos aí uma expectativa de 35% a 40% de turnover no e-commerce e agroindústria, né? E-commerce está começando agora, mas é um segmento bastante agressivo também. E os setores críticos continuam sendo aí a parte de varejo, logística. Então, vamos lá, né? Por que a gente tem tanto turnover nesses ambientes? Será que a gente tem acúmulo de função? Será que a gente tem excesso de jornada? Olha, gente, nós temos um cliente que é varejo, né? Nós não vamos abrir aqui o nome do cliente, não é essa a intenção, mas ali nas lojas se fazia 12 horas, né? 12 horas seguidas de trabalho. E o que a gente tinha como justificativa é que essas pessoas estavam felizes porque estavam recebendo hora extra. Quem consegue trabalhar 12 horas seguidas? Isso quando não tinha que trabalhar sábado, domingo e feriado, enfim. Então, vocês percebem que toda norma regulamentadora, ela chega porque existe realmente uma necessidade, gente. Não é uma coisa assim, as empresas estão reclamando. Não, por que as empresas estão reclamando? Porque tem empresa que não sabe a base da lei, né? Não sabe o básico, não sabe aquela coisa de fazer conta de escala. Então, realmente, a lei tem que vir e regulamentar, não tem jeito, né? E aí, voltando aqui nas principais causas de turnover, a gente tem aí 57% dessas causas são relações ruins com líderes. Olha só, 32% falta de plano de carreira, 28% jornada exaustiva, que é o presenteísmo, né? De estar presente, mas não estar de fato. Então, olha só, se a gente começa a olhar os indicadores, a gente vai ver que a lei ela não veio de graça para a gente, né? Ela veio porque realmente é uma necessidade atual. Outros indicadores que eu trouxe aqui da Robert Half, alguns líderes de RH, inclusive, devem ter recebido aqui esse relatório. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho também, né, ele na íntegra. Fizeram uma pesquisa sobre as principais razões apontadas para quem se considera feliz no trabalho. E olha só, os líderes realização profissional, a parte de senso de propósito,
equilíbrio entre vida pessoal e profissional, desafios e aprendizados contínuos, clima organizacional e relacionamentos positivos e reconhecimento e valorização. E quando a gente vai para os liderados, a primeira coisa que vem é o clima organizacional e os relacionamentos positivos. Será que isso tem alguma coisa a ver com a exigência da norma hoje? O que vocês acham? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas está muito próximo daquilo que está sendo requerido, inclusive, para quem hoje operacionaliza, né, dentro das empresas. O equilíbrio entre vida pessoal e profissional, realização profissional, senso de propósito, desafios e aprendizados contínuos e reconhecimento e valorização. Em contrapartida, motivos daqueles que se declaram infelizes no ambiente de trabalho. Salário insuficiente, está sendo liderado aí pelos líderes e liderados, falta de propósito, relacionamento tóxico, falta de plano de carreira, falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, no caso dos líderes, e dos liderados, falta de plano de carreira, falta de propósitos, relacionamentos tóxicos e alta pressão por resultados ou desempenho. Gente, isso tem a ver, ó, isso aqui, ó, só vamos abrir assim rapidinho, para que vocês me falem aí, quem já está analisando a ANR, se esses índices de infelicidade no trabalho tá muito conectado com o que a ANR está regulamentando. O que vocês acham aí? Vamos compartilhar. Eu estou olhando para o lado aqui, gente, mas é porque eu estou esperando vocês se posicionarem. Quem vai ser o mais corajoso da turma? Vamos ver. E aí, será que esses índices da Robert Half dão para a gente uma luz do porquê que a norma regulamentadora está vindo com esses riscos psicossociais? Vocês acham que isso tem a ver com o que está acontecendo no mercado? E aí, gente? Thalita? Que tem a ver, tem, né? Não tem como fugir dessas questões. Clima organizacional realmente é o que pesa. O líder chega com cobrança, não sabe fazer a função, às vezes, e só exige. De diretriz também, a comunicação é um fator também que gera essa expectativa, que gera essa frustração. E emocionalmente todos ficam afetados, né? Muito bem. Não tem como. Ediane? Oi? Tem até um comentário aqui também do César, que ele falou, né? Eu trabalhei 13 anos em um supermercado, trabalhava de 10 a 12 horas em um único dia, né? Trabalhava sábado, domingo, feriado, todos os dias, até na pandemia. Eu acho que traduz muito o que está sendo dito agora, né? Para ganhar um salário de R$ 1.800 com descontos ainda, né? Sim. É isso aí. Mais alguém gostaria de se colocar aqui? Que vocês vão ver aí, gente, qual que é a diretriz da lei, né, para isso. E aí vocês vão ver as conexões. Eu queria ver se vocês já estão olhando aí para o mercado, nas discussões que estão acontecendo, se as exigências da ANR têm a ver com isso. O que vocês acham? Cadê o nosso engenheiro aí de plantão? Tá aí ainda? Sim, tô aqui, tô escutando, gente. É ver, é um dos fatores de riscos, né? O que está acontecendo. É importante a gente também frisar aqui, Jane, mesmo eu sendo engenheiro do trabalho, né? O trabalho dignifica, né? A gente não pode só achar que o trabalho deixa as pessoas doentes, né? Sim. Porque precisa continuar cobrando, precisa continuar tendo metas, mas tem que ser de forma diferente. É isso que o mercado está falando. Não é que as pessoas não precisam mais trabalhar, não vai fazer mais nada, né? Por isso que a gente tem que enxergar bem. Lá na empresa, a gente está olhando bem para isso. As empresas que eu atendo também, porque isso é novo aqui no Brasil, né? Sim. No Brasil isso é novo, fora não. Eu atendo uma empresa que ela usa dinheiro do Banco Mundial, EFC. E lá eles têm alguns padrões de desempenho que já fala disso até para a comunidade. A gente tinha que avaliar até se a empresa, ela é um parque de energia fotovoltaica lá no Nordeste e em Minas Gerais. E a gente tinha que avaliar o entorno da empresa para saber se a empresa não estava gerando danos até nos vizinhos. Então, a gente vê que isso lá fora já tem isso, e as empresas sobrevivem, né? Então a gente tem que
ter bastante cuidado na hora de colocar esses fatores de riscos, porque não é simplesmente eliminar, né? A partir de hoje não vai ter neto, a partir de hoje não vai ter chefe, não é bem assim, né? A gente tem que ter bastante cuidado, né? Até para a gente fortalecer, né? Eu estou colocando isso porque é a grande reclamação, né? Baseada numa pesquisa do Robert Half. Mas, gente, só tem salário insuficiente porque você não tem um programa de cargos salários bem estruturado. Exatamente. Né? Você tem uma falta de plano de carreira, porque se você não tiver a parte de avaliação de desempenho bem estruturada, parte de salários bem estruturado, vai faltar plano de carreira. Falta de propósito, você não tem uma cultura bem estruturada. Se você não tem uma cultura estruturada, as pessoas não sabem para onde a empresa está indo. Então, quem não sabe para onde vai, fica perdido no meio do caminho, né? Assim que funciona. Né? Os relacionamentos tóxicos têm muito a ver com o que a Isabela está trazendo aí, que é comunicação, a forma de tratativa com os colaboradores, né? A parte de alta pressão por resultado do desempenho, gente, é a mesma coisa. Hoje eu atendi uma pessoa querida, né, que está voltando a fazer mentoria comigo, e ela disse assim para mim: Ediane, faz 4 anos que eu estou na empresa e faz 2 anos que eu estou buscando o próximo nível da minha faixa salarial. Mas todas as vezes que eu converso com o meu gestor, ele me dá um novo desafio. Eu cumpro o desafio, ele me dá um novo desafio. Eu cumpro o desafio e ele me dá um novo desafio. Então, quer dizer, é uma comunicação honesta? Não é, né? Existe uma pressão pelo resultado e o desempenho, e isso é atendido? Não é. Então, como que fica o emocional dessa pessoa? Porque ela não está falando dentro da empresa, mas ela procurou uma pessoa fora para dizer, ó, isso está me deixando muito triste, chateada. O que eu faço agora? Qual que é o caminho vocês acham que ela vai tomar? Sair, pedir demissão, procurar outra empresa, né? Procurar outro emprego. Mas olha só, outra empresa, né? Agora, veja bem, quando a gente fala de ambiente, ela tem um ambiente legal. Quando a gente fala do salário, está insuficiente. O plano de carreira está insuficiente. Na cabeça dela, ela tem um propósito bem definido. Ela é da área de jurídica também. Mas vocês percebem que se não existir um conjunto de fatores, a gente não chega nesse resultado que a norma está exigindo que a gente tenha, né? Então, eu coloquei isso aqui até para gerar essa discussão, para a gente entender para que caminho que a gente está indo, tá? Agora, vamos falar da portaria de uma forma muito objetiva. Né? Aí, Ediane, nesse caso, né? Voltando. A gente está falando de um caso. Aí, se esse gestor, ele for gestor de outras pessoas, aí teria que avaliar as outras pessoas para saber se ele age dessa forma com as outras pessoas. Porque a gente não pode colocar um risco só para uma pessoa, porque isso pode ser algum outro tipo de perseguição, né? Pode ser algum outro tipo de violência que a gente fala, né? É muito engraçado que, nesse caso específico, o gestor é o dono da empresa. E essa pessoa é uma líder da empresa. Então, assim, é diferente. Mas você concorda comigo que o comportamento e o exemplo arrasta? O que você acha que vai acontecer? Não com ela, porque ela tem clareza do que está acontecendo e ela é uma pessoa sempre foi muito inteligente para esse tipo de coisa. Mas se você pega um outro gestor que não tem impulso, não consegue se posicionar com o dono da empresa, vamos dizer assim, ele vai dar a mesma justificativa e vai fazer a mesma ação com quem está abaixo dele, porque é isso que ele está aprendendo, né? Então, realmente, a gente precisa entender, né, a formação dos gestores, como se isso está se expandindo dentro da equipe ou não, se é só com ela, se é uma... Enfim, tem vários fatores que a gente tem que olhar. Mas você não consegue olhar se você não tiver uma equipe multidisciplinar olhando para isso. Você concorda, Edmilson? Sim, concordo. Está cada vez mais evidente isso, que não dá para ser a atribuição é de tal cargo, não é? Não. É multidisciplinar, todo mundo tem que fazer. E aí, quem saber tem que fazer. Eu acho que esse bate-papo aqui que a gente de todas as áreas, é isso que tem que acontecer dentro das empresas. Né? É isso mesmo. Olha só, a gente tem a portaria aqui do Ministério do Trabalho, né? E o objetivo da portaria, o que a Luciana falou logo no começo lá, é identificar, controlar e gerenciar todos os riscos que são riscos voltados para a saúde e segurança do colaborador. Eu estou falando da portaria no geral, né? Então, gente, assim,
A portaria, ela existe desde 1978. Então, desde lá, o objetivo ele continua sendo o mesmo: identificar, controlar e gerenciar. O quê? Os perigos, fatores de risco ocupacional, que são os elementos, vamos lá, elementos ou situações que isoladamente ou em combinação têm o potencial de dar origem a lesões ou agravos à saúde. Então, a gente só entrou com mais um quesito ali, que é o risco psicossocial. Mas ela já existe e é muito interessante a gente falar disso. A gente não está avaliando, eu falei um pouquinho no começo, a gente não está avaliando um fator único. A gente está olhando para dentro do ambiente, e a ideia é essa: olhe para dentro do ambiente primeiro, encontre elementos ou situações que, isoladamente, no caso de um gestor, por exemplo, que o Edmilson acabou de trazer agora, o quanto esse cara, ele de repente está impactando o ambiente, é um caso isolado, mas pode ser que o restante não. Ou a combinação, a cultura dessa empresa pode trazer um potencial aí de origens, riscos à lesão à saúde, né? Eu acho que é importante a gente olhar com clareza para o texto da lei, porque se você parar para pensar, as discussões que estão vindo agora, né? Eu sou psicólogo, qual a oportunidade que eu tenho? Gente, todos nós temos oportunidades, mas é aquela história. Existe um movimento, né, do Conselho Regional de Psicologia, dizendo que quem pode fazer avaliação de risco psicossocial só pode ser o psicólogo. Enfim, gente, não tem nada disso na lei. Não tem. Né? O que a gente tem é isso aqui. A gente vai olhar de forma fria, entender assim, o que o ambiente pode trazer de problemas, origens que geram lesões e agravos à saúde, né? E quando a gente fala do GRO, que é o Gestão de Risco Ocupacional, a parte de riscos psicossociais, ela entra dentro da gestão de risco ocupacional, que também já existia. E lá atrás se fala, o que se fala da gestão de risco ocupacional? Que é um processo contínuo, sistemático, de identificação dos perigos, avaliação e controle de risco ocupacional, enfim, e o que a gente já conhece um pouco mais, né? E quando a gente fala do GRO, a gente está falando do quê? De agentes físicos, químicos, biológicos, acidente, a parte de ergonomia. E é até importante dizer, né? Eu acho que a ergonomia, se não me engano, é a NR7, e ela está trabalhando junto com a parte da NR1, dos riscos psicossociais. Porque a ergonomia, ela avalia o ambiente, né? A mobília, se a pessoa está no lugar iluminado, um lugar adequado para ela trabalhar. Mas a 17. É a 17? É 17. Isso. Tá. É. Eu não lembrava se era 7 ou a 17, mas eu lembro que era 7 aí na escola. A 6 é de EPIs, que movimentam essas questões. A gente tem a 6 de EPI, e a 17 de ergonomia, né? E aí tem as outras que vão avaliar os riscos biológicos, mas são muitas NRs, né? Hoje a gente tem mais de 35, salvo me engano. Então, tem bastante leitura para fazer. E o pessoal está muito preocupado só com 37, na atualidade são 37 normas. E se a gente parar para pensar, o Edmilson está aí para nos cobrar. Quem é mais competente para falar de ergonomia do que um cara de design de móveis e um cara que é, como é que fala? O fisioterapeuta. E eles não estão discutindo a lei da ergonomia, porque entrou-se num consenso do que é essa medição que fazem os técnicos de segurança, né? A profissão dos técnicos de segurança segue lei atrás de lei, né, Edmilson? Acho que vocês seguem mais lei do que advogado, porque só tem um caminho para aplicar ela, não tem outro. Porque assim, as normas, né, regulamentadoras, ela é uma parte técnica. Ela tem poder de lei, mas ela é uma parte técnica. Ela vem direcionando, que é aquilo que a gente está falando. Os empresários não entendem, aí as normas, ela vem falando, meu amigo, tem que ser dessa forma aqui, ó. É isso que você tem que fazer, é isso que a norma está falando, entendeu? Que é diferente. A lei, a gente vai usar a CLT, os artigos lá da CLT. E as normas, ela vem determinando como as coisas devem ser feitas. É isso aí. Por isso que a gente que é da área de segurança, a gente é direcionado para isso. A gente fica lendo, estudando, vai participando desses eventos e vai começando a entender de forma diferente, né?
Igual a gente está falando desses fatores de riscos aqui, igual a Giane falou, desde 78, por exemplo, a gente tem produtos químicos. É ruim ter produtos químicos nas empresas? Não, não é ruim, só que a gente tem que saber lidar. Tem um produto químico que ele é cancerígeno, então a gente tem que aprender a lidar com esse produto. A gente não vai deixar de usar. A gente vai aprender a lidar com esse produto com todas as profissões. Mesma coisa em relação aos fatores psicossociais. Tem essa meta? Trabalhar com a meta é ruim? Então vamos calibrar, vamos saber o que é que a gente tem que fazer para ser adequado. E assim vai cuidando, né? E nem toda exposição gera insalubridade, né? Porque é uma exposição controlada. Então, é a mesma coisa para o psico, gente. É uma exposição controlada. A pressão, não pode ser tensão, tem que ser pressão, né? Para você poder performar, mas não pode ser tenso, não pode ser um ambiente onde você tenha medo de estar, né? Ô, Lu, mas vai lá, Edi. Explica um pouco melhor aí da tensão e da pressão, vai para eles saberem. A gente brinca com os clientes que a gente fala assim, né? O seu ambiente é de pressão ou de tensão? E aí, quando os donos da empresa perguntam para a gente fala, pressão é a Ambev, gente. Quando você entra na Ambev, você sabe que você tem um resultado para buscar. E que se o resultado vir, você recebe a sua conta, a sua parte da conta. A Ambev é claro o quanto você tem que entregar para quanto você vai receber de prêmio, de PLR, de tudo que vem. Agora, a tensão é aquele ambiente do medo, aonde a gente visita muitas vezes quando a gente não tem um líder preparado ou um dono desregulado, né? Que a gente brinca. Porque aí a pessoa chega lá, de acordo com o que aconteceu no café da manhã de casa, é como ele vai agir com as pessoas lá dentro. Então, a pessoa ela vai trabalhar pensando, será que hoje é um dia legal para se trabalhar nessa empresa ou não? E o mais importante, né, que a gente fala para os nossos clientes, não adianta nada você fazer o mês de abril inteiro de ser tenso para as pessoas, elas não saberem se elas vão estar empregadas no final do dia, e chegar no dia 18 dar um ovo de Páscoa. Não tem resultado. Não tem chocolate que adoça a vida dos 18 dias antes daquele ovo de Páscoa, né? Isso é tensão, é você trabalhar com o medo das pessoas. Isso é muito ruim para a saúde psicológica das pessoas, né? Então, a gente trabalha muito isso quando a gente fala com os nossos clientes, que são donos da empresa, para eles entenderem essa expectativa do colaborador, porque o colaborador ele não quer o pai ali, porque no pai a gente bate, né? A gente vai no filho e bate. Ele não quer, ele quer um líder, ele quer alguém que inspire ele a vir trabalhar no dia seguinte, né? É isso. Isso aí, muito bom. E o PGR, gente, que é o Plano de Gerenciamento de Risco, ele deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos legais de segurança do trabalho. Aí tem muito a ver com o que o Edmilson trouxe, né? Eu acho que a gente tem que ter três olhares aí. O papel de quem faz a medicina e segurança do trabalho, que é um papel super técnico, que eles vão ter que ter os laudos corretos, tem lá os certificados certos que eles têm que atender, né? Eles têm as metodologias técnicas que eles vão ter que aplicar para poder construir esse material, que é um material requerido pela legislação. Mas tem um outro papel, que é o papel de quem recebe esse material técnico para poder fazer uma implementação, né? Aí fica uma dúvida aqui, né? O PGR, um diagnóstico de clima, ele substitui um PGR? Na minha avaliação, gente, o diagnóstico de clima, ele é uma documentação que ele pode dar embasamento no PGR. Então, vai ter o PGR e eu, como empresa, posso trazer ali a minha pesquisa de clima, que foi validada por uma consultoria externa, e eu posso dar base para o PGR. Mas existe um trabalho anterior aqui que ele é muito técnico e que eu não vejo hoje como um trabalho que ou o RH pode fazer ou o psicólogo possa fazer dentro da empresa. Não, porque esse é papel da segurança do trabalho, certo? Porque são eles quem acabam fiscalizando antes de a gente receber a demanda fiscal mesmo do Ministério do Trabalho, de um auditor fiscal e assim por diante. Certo, gente? Estou indo aí no caminho. Então, eu tenho esse olhar. Existe o antes, que é o técnico, mas também vai existir toda a documentação do RH, ou de uma consultoria de RH, ou de um psicólogo organizacional que vai poder dar embasamento nesse documento, ok?
É isso mesmo, Edmilson? Estou indo para o caminho? Gente, eu vou usar ele aqui, né? Eu vou aprender. Pode usar. Não, é isso mesmo, porque assim, a pesquisa de clima, Jane, ela vai trazer bases, mas aqui o tema é psicossocial. A gente não vai olhar só para uma pessoa, a gente tem que olhar para um grupo, que a gente tem que falar dos grupos homogêneos. Sim. Quais são os grupos que estão expostos a esse, por exemplo, esse chefe tóxico? Porque a gente vai colocar esse risco nesse GHE para vir depois das recomendações. Olha, esse cara, ele precisa... A gente identificou, ele é um problema, ele está trazendo questão psíquica para os trabalhadores. Então, a gente tem que treinar, tem que colocar ele... Aí vai vir um plano de ação para cuidar dele também, né? Agora, se for o dono, aí é bem complicado, né? Se for o dono, vai ser difícil, porque a gente não sei se vai ter mudança, né? Mas é até uma discussão, mas eu entendo o quê? Por exemplo, quando você, que é lá da segurança do trabalho, vai para dentro da empresa fazer os laudos, né, para validar ali a parte de SESMIT da empresa, é SESMIT ainda, né, gente? De SESMIT da empresa. Você entra ali, você vai avaliar a iluminação, e é uma avaliação que ela não é tão profunda, né? Ela é uma avaliação ali olhando para aquilo que está na lei, ó. O risco é esse, o grau é esse, né? Não necessariamente olha para tudo, depois pega lá. Não é. É uma coisa um pouco mais técnica mesmo, né? No caso do risco psicossocial, eu acredito que vá se avaliar o ambiente, mas já tem muitas empresas hoje que aplicam a avaliação o clima, né, organizacional. Ela já faz esse trabalho. E é através da pesquisa de clima, né, a pesquisa de cultura, que a gente acaba identificando esses fatores, desde que é importante dizer isso, né, gente? Eu acho que qualquer tipo de processo pode ter aí uma variável se não for feito de forma isenta, né? Tanto da segurança do trabalho quanto o RH interno de uma empresa. Então, se a gente olha, por exemplo, para empresas que hoje aplicam um diagnóstico de clima isento, o próprio diagnóstico, ele traz de uma forma muito clara os principais riscos psicossociais da empresa, que hoje tem nome. Antigamente a gente falava assim, olha, são os blocos, né? Então, recompensa, bloco relacionamento, bloco liderança, a gente tinha esses blocos para a gente poder, tem até hoje, né? Para a gente poder mapear os principais riscos que a empresa estava tendo. E a gente sempre fez esse tipo de trabalho voltado para quê? Para melhoria da gestão, para melhoria da performance da empresa. Então, quer dizer, agora, eu acho que a gente só vai mudar, tem que mudar um pouquinho aqui no nosso mindset, de que a gente não vai só olhar só para o resultado, performance da empresa, mas a gente tem que olhar também para os riscos psicossociais. E aí, gente, quando a gente olha para os riscos psicossociais, a Luciana tá aí, não me deixa mentir. Muitas das perguntas que a gente vê em formulários que estão sendo indicados como formulários certificados, que tem realmente dentro da lei, mas que é lá da segurança do trabalho, né? São eles que vão aplicar. Muitas dessas perguntas hoje já fazem parte da pesquisa de clima da empresa, né? Então, eu acho que é um trabalho conjunto mesmo. Sabe aquela coisa de traz aqui, o segurança do trabalho fez uma amostragem ali dos principais riscos, a gente traz a pesquisa de clima, porque a pesquisa de clima, o resultado dela já é um planejamento de como você vai lidar com tudo aquilo que veio, né, no documento. Então, o plano, né? Qual é o plano para que a gente possa mudar a cultura, mudar a situação que a gente está vivendo na empresa, tá? Bom, a avaliação de risco também é um processo contínuo, sistemático, destinado a determinar os níveis de riscos relacionados aos perigos a que estão sujeitos os trabalhadores, sua classificação, julgamento sobre as necessidades de adoção ou manutenção de medidas de prevenção. Então, a avaliação de risco, ela avalia qual que é o nível, né, de risco para determinado fator, e também é pelo nível de risco, né, por essa classificação, que a gente vai buscar depois a fiscalização acaba multando se você não cria nenhuma ação para isso. Eu tenho lido alguns materiais de alguns auditores fiscais, inclusive, que já estão falando sobre esse tema, né? E surge a pergunta, né? O que vai ser fiscalizado? Vai ser fiscalizado se tem a documentação, no primeiro momento. Tem a documentação? Está sendo feito um plano?
Ok, se está sendo feito, eu não vou avaliar o risco ainda, eu não vou lá ver o fator de risco, eu vou olhar a documentação. Mas se não tiver a documentação, eu vou ser autuado. O César está dizendo assim, ó, olhar para o ser humano que pega 2 busão. Eu não consegui ler, Lu. Lê para mim. Tá conseguindo aí o chat? O César compartilhou aqui com a gente. Gente, tá ficando claro para vocês até agora? Tranquilo aí? Alguma dúvida nesse momento aqui, gente, sobre o que está sendo dito? Sobre os papéis, os formulários? Tá tudo bem? Ele falou assim, de olhar para o ser humano que pega 2 busão, metrô lotado, filhos sem creche e ainda aguentar a chefia de mau humor, para não falar a cara que é. É realmente uma luta multidisciplinar e política. É mais ou menos isso. Mas a gente tem que entender, gente, que, de novo, né? Eu não sei, deixa eu pensar aqui qual foi a discussão, porque eu adoro entrar em discussões polêmicas, né? Deixa eu pensar aqui. Alguma coisa sobre salário, deixa eu lembrar, que eu coloquei lá, que o nosso problema é assim, a gente precisa, não, eu vou lembrar, mas eu coloquei, a gente precisa lutar pela melhoria. Era a equiparação salarial, não era? Alguma coisa da equidade entre homem e mulher, alguma coisa assim. foi, gente, eu não lembro, mas na hora que eu lembrar eu trago aqui. Mas eu trouxe alguma coisa nesse sentido, porque os problemas psicossociais, gente, eles não estão só centrados na empresa. Se nós tivéssemos condições de ter transporte de qualidade, se a gente tivesse condições, né, de ter uma centralização das empresas mais afastados aí para os bairros onde realmente as pessoas moram, né, que é uma situação. Se a gente tivesse a saúde 100%, né, a área da saúde, a área da educação 100%, nós não estaríamos nem foi nos benefícios, gente. Vou entrar nessa coisa da Bolsa Família, essas coisas tudo, porque o pessoal estava falando, a gente está com muita dificuldade de contratação, porque hoje as empresas pagam menos do que os benefícios sociais. O governo é o maior concorrente. O governo é o nosso maior concorrente. Mas aí você para pensar, assim, a gente precisa lutar para ter melhores condições salariais. E de onde é que vem a base salarial também? Do salário mínimo. Então, a empresa ela já é cheia de imposto, a gente tem que olhar para isso, né? Existe um problema sério aí que com as empresas hoje são muito oneradas, a gente não consegue tracionar recurso mesmo, não dá para pagar mais do que pode pagar para esse recurso que é. Gente, entenda que eu falo recurso pessoas porque é um recurso que a empresa precisa para rodar, né? Não tem empresa que não tenha pessoas, um prédio vazio não serve para nada. Mas a gente percebe que existe uma dinâmica muito difícil de a gente quebrar. Tudo começa por onde? Começa lá nas condições que a gente tem. A gente precisa, eu vou falar aqui para vocês, mas eu não entro em discussão, mas a gente precisa aprender a votar, né? A gente precisa entender quem são os nossos candidatos, quais são os planos de governo. A gente sabe que existe muita corrupção e, querendo ou não, gente, tudo isso acaba onde a gente trabalha, porque, poxa, a gente trabalha, é tão difícil conquistar as coisas, né? E à medida que vai passando o tempo, parece que as coisas vão encarecendo, né? Os juros vão subindo, enfim. E aí tem uma questão absurda. E aí a gente tem, por exemplo, o nosso amigo César dizendo, gente, é uma luta chegar no trabalho, mas também é uma luta manter as pessoas no trabalho, gente. Isso eu acho que é uma via de mão dupla, sabe? Não tem culpado nessa história. O Luciano falou, eu acredito que os problemas psicossocial vêm dentro dos lares, porque se o líder que agride de forma verbal é porque teve problemas dentro de casa, e isso vejo como um dos fatores. Sim. É isso mesmo. Olha, nós somos muito adeptos do autoconhecimento, né? A gente não faz nenhum programa de liderança sem antes trabalhar o autoconhecimento do líder, né? Porque o autoconhecimento ele tem o poder de criar consciência nas pessoas daquelas crenças que são crenças enfraquecedoras. E que são aquelas crenças que ele nem percebe, mas que o entorno dele, ele acaba... as pessoas acabam percebendo, né? E a tratativa, a comunicação, gente,
está muito fundamentada na educação que a pessoa teve. E eu falo educação porque assim, foi o melhor que os pais puderam dar. Mas vocês concordam que uma pessoa que vem de uma casa de muito conflito, ela vai para dentro do ambiente de trabalho e ela gera conflito. Então, quer dizer, os riscos, olha como é difícil esse tema, né? Os riscos psicossociais, eles estão vindo para que as empresas consigam gerenciar, controlar algo que é quase incontrolável. Porque você está controlando o quê? O emocional das pessoas. É aquilo que a gente não vê. A gente sente, muitas vezes. Né? A gente vai ter que fazer um trabalho de metrificar. Mas a gente vai ter certeza absoluta que está tudo bem o tempo todo? Não, gente. Porque as pessoas passam por situações diferentes. E elas acabam trazendo tudo isso para dentro da empresa. Não é isso? Então é isso. Lu, você quer falar um pouquinho? Fala um pouquinho para eu beber água. Oh, Deus. A gente costuma dizer que quando a gente tem uma empresa com um ambiente de tensão, fica mais difícil a gente olhar para o negócio. Como que eu resumiria isso tudo que eu ouvi do Edmilson falar, da Edi falar, né? Eu não vejo que são coisas isoladas. Então, eu acredito que, na minha percepção, Edmilson está aí para me corrigir, por que está tão difícil as empresas entenderem o que é para ser feito? Porque na grande maioria as empresas têm um risco pequeno. Então o técnico de segurança está muito distante do negócio dele. É um serviço que é feito lá, o cara vem aqui uma vez por ano e pronto, e acabou. Eu mais ouço falar do médico e da clínica que o cara vai fazer um exame do que verdadeiramente do técnico de segurança que vem medir tudo isso dentro de mim, dentro da minha casa, né? Então é uma equipe distante e a gente vai ter que aproximar. O psicólogo isolado também não funciona, porque se o psicólogo vir aqui medir, é isso tudo que a Ediane falou, a gente vai só caracterizar uma coisa que a gente já sabe, é uma sociedade adoecida. Eu já sei que está adoecido. Para que eu vou trazer um psicólogo para conta? Só para garantir, para falar que é verdade, tudo isso que o governo está sugerindo, que seja? Então, como é que a gente une tudo isso de forma estratégica para se manter vivo no jogo? Acho que essa é a principal estratégia, né, Edi? Como é que eu mantenho minha empresa viva no jogo? Porque o jogo é esse, a regra do... Que nem diz o Arnaldo Galvão Bueno, a regra do jogo é essa. Quer jogar, amigo? Entra para dentro. Não quer? Levanta do banco do reserva e vai embora, sai do campo. Porque não tem outra forma de jogar isso. Então, o único caminho que eu vejo é aproximar a equipe de segurança. É aproximar, se tiver o recurso psicológico, vamos trazer juntos os caras para dentro e trazer empresas idôneas. Porque todas as vezes que você vai trazer um parceiro no negócio para trazer um resultado, a gente tem que sempre pensar assim, recentemente a gente fez uma pesquisa de pulso num cliente, e a gente é consultora dentro desse cliente, a gente está lá há mais de um ano, né? Pesquisa de pulso. Pesquisa de pulso, pensa que assim, a gente faz o diagnóstico de clima, e ele é uma pesquisa muito extensa, né? Você demora ali uns 40 minutos para responder tudo aquilo, porque a gente avalia quantitativamente e qualitativamente. E quando você quer fazer esse tipo de pesquisa, renovar, mas de forma mais rápida e rotineiras, você diminui ela e faz com mais frequência. Então, ao invés de eu expor 50 perguntas em uma única vez, eu divido 50 em 12 meses ou em semanas e vou fazendo fracionados. E aí é como se a gente estivesse medindo o pulso, né? O batimento do coração da empresa. Porque o funcionário é o coração da empresa, é o que faz aquilo ser real. Uhum. Então, a gente aplica a pesquisa. E aí, quem comunica é sempre a equipe do RH interno. Mas algumas pessoas me chamaram. Se eu responder, quem vai ter acesso? Eu falei, a consultoria. Tem certeza que o RH não vai ter acesso ao que eu vou falar? Uhum. Tenho, pode responder. Quando eu respondi a primeira pergunta, mais umas 2, 3 me fizeram. A gente saiu de 10 respostas para 25. Quando eu falei com 4 pessoas, olha o poder da multiplicação, eu tenho certeza, porque eu não fiz nada como consultoria e nem o RH como RH para falar assim, gente, vamos responder. Mas houve ali uma ação de assertividade na comunicação, só eu tenho acesso, pode confiar em mim. E eles já confiam na gente, porque eles responderam inúmeras vezes para a gente isso tudo, né?
Então, para eles foi, tá tudo bem, para elas eu conto, porque elas mantêm sigiloso aquilo que eu vou falar. Então, aí houve o compartilhamento das ideias. Quer seguir, Edi, para explicar um pouquinho aí a tabelinha que a gente construiu? Aqui, gente, vocês vão conectar com aquilo que eu falei logo no início, né? O que são os riscos psicossociais? Isso está aqui, ó, na regulamentação, na portaria. Gente, os fatores de risco são sobrecarga, assédio, conflitos, falta de autonomia. Lembra que a gente falou lá que é tudo que causa infelicidade no ambiente de trabalho, né? Quando a gente avalia os riscos organizacionais, a gente vai avaliar cultura tóxica, liderança inadequada, a falta de apoio nas funções, né? Os efeitos que isso gera é a queda de produtividade, absenteísmo, rotatividade, e se manifesta nas pessoas através do quê? De burnout, depressão e ansiedade. Junta tudo e vira essa lambança toda, né, gente? Gente doente, enfim. São todas as pessoas que estão doentes? Não, gente. Mas dentro dessa mesma pesquisa do Robert Half, lá da consultoria Robert Half, eles trouxeram um número para isso, né? Do burnout, depressão e ansiedade. Pelo menos 45% dos entrevistados, 45%, considerando, as pessoas já tiveram burnout alguma vez, ou elas estão tratando algum tipo de depressão, ou elas hoje já passaram realmente com o médico, já estão sendo medicadas tudo direitinho, ou nunca passou com o médico, mas sente todos os sintomas de um burnout, né? Então, olha só, 45% dos entrevistados, é muita gente, né? Mas isso vem do quê? De todo o ambiente que essa pessoa está vivendo. A gente que trabalha com comportamento, a gente sabe que o ambiente, ele tem um peso absurdo para desenvolver comportamento. Então, se você é inserido num ambiente agressivo, mesmo você sendo uma pessoa passiva, em algum momento você vai se adaptar para a sobrevivência, você vai se adaptar a esse ambiente de agressividade. Ou você mata ou você morre, é mais ou menos assim, né? A mesma coisa acontece com o ambiente amigável. Um ambiente super amigável, a pessoa, mesmo sendo agressiva, ela é forçada pelo ambiente a mudar o comportamento dele, né? O comportamento da pessoa. Então, a gente precisa olhar, né? Olhar para essa norma com carinho. Por quê? Porque a gente precisa transformar os ambientes que hoje nós trabalhamos. E, gente, o ambiente, ele não é formado só pela ergonomia, mas ele é formado pelas sensações, pelas emoções, pela comunicação, pela tratativa, né, pela sobrecarga de trabalho. Então, quem é muito sobrecarregado de trabalho não está feliz, está reclamando da empresa, reclama para um, reclama para outro, vira a famosa laranja podre, né, que a turma fala. E eu adoro dizer, porque eu gosto de entrar em discussão. Uma laranja podre já foi uma laranja boa em algum dia. E em algum momento essa pessoa rompeu o contrato na empresa. Mas não foi por ela. Em alguma coisa aconteceu naquele ambiente que levou ela para esse novo estado emocional, né? E a gente precisa, de fato, olhar para tudo isso. E agora a gente tem uma norma que regulamenta tudo isso. Então, se vocês me perguntarem, teve algumas perguntas, né? Por exemplo, qual é o papel do psicólogo? Como que o psicólogo pode se pegar essa onda? Gente, vamos pensar. Ele pode estar dentro de um ambiente lá como os consultórios, né? De medicina, segurança do trabalho, trabalhar ali com um grupo multidisciplinar, né, do engenheiro do trabalho, o técnico do trabalho, um psicólogo organizacional, pode fazer parte ali, né? Para poder laudar, fazer as coisas que tem que fazer. Mas também, gente, vamos pensar, tem muito psicólogo que não trabalha hoje dentro de uma organização, não tem noção do que é, sempre clinicou, e a pessoa está dando palpite nisso. Qual que é o papel dela? Vai aprender a fazer esses negócios. A primeira que pergunta, eu falo, sou psicólogo, o que eu faço agora? Você já aplicou alguma pesquisa de clima alguma vez na vida? Você conhece algum formulário? Não conhece? Não, eu sei fazer teste psicológico. Peraí, teste psicológico, você está fazendo na pessoa individual.
E dentro da empresa, gente, a gente tem a parte de teste psicológico que fica dentro da área de recrutamento e seleção. E ali a gente acaba validando, né, se a pessoa hoje tem perfil ou não, para poder assumir os riscos, inclusive, daquela função. Se ela vai aguentar pressão ou não, e assim vai. Então, ele está trabalhando dentro da parte de recrutamento e seleção. Ah, mas eu tenho ali um programa interno de saúde e bem-estar, e a gente gostaria de fazer parceria com psicólogos. Dá para fazer? Lógico que dá para fazer, né? Eu acho que é um trabalho que é de 2 mãos, 4 mãos, 5 mãos, 6 mãos, não importa. Mas precisa se construir o produto, né? Porque vamos pensar, ó, agora eu vou para o lado mais corporativo do negócio. O psicólogo, ele precisa entender que a terapia ocupacional, a terapia que ele faz, é um produto que ele precisa vender para uma empresa. E isso precisa trazer um benefício para a empresa e para ele. Então, ele tem que se adequar à linguagem dele, né? Ele precisa trazer um plano bem estruturado, né? Porque empresa, ela vai pagar e ela quer entender qual que é o resultado disso. Não é simplesmente ir lá e vou fazer atendimento de todos os funcionários. Às vezes, a empresa, ela não necessariamente precisa facilitar 100% disso, mas ela pode fazer parcerias, né? Com várias clínicas de psicologia, para que a pessoa tenha, inclusive, a individualidade dela bem... assim, para que o processo seja confiável, gente. Eu lembro que eu cheguei numa empresa e a pessoa falou assim para mim, fazendo uma pesquisa de clima, porque a gente faz one by one, né? Que é 1 a 1. A gente faz as nossas pesquisas assim, isso já é o nosso diferencial, inclusive, da consultoria. E aí, olha só que loucura, né? A pessoa chegou e falou para mim, não, eu acho que a empresa tem que contratar um psicólogo para estar aqui dentro para fazer o nosso atendimento. E eu falei para ela, eu não concordo. Porque eu, como funcionário de uma empresa, gente, eu não confio de ter um psicólogo dentro da empresa tratando as minhas questões emocionais. Eu não confio, gente. Aí é um posicionamento meu. Sabe por quê? Porque o psicólogo ele é contratado pela empresa e ele não tem isenção, porque ele depende daquele salário. E assim, eu tô falando de forma aberta e é da minha opinião. Alguém discorda comigo? Então, assim, cara, eu não confio, mas eu confio numa empresa que me dá a possibilidade de ter 3, 4, 5 psicólogos que atendem como parceria aquela empresa e que estão fora da empresa. E é importante dizer que na norma não tem obrigação nenhuma de contratar nenhum tipo de profissional para dentro da empresa para fazer esse trabalho. Né? Você vai trabalhar com consultoria, você pode trazer um psicólogo, mas você não tem obrigação de ter um psicólogo dentro da empresa para fazer esse trabalho. Né? Isso é muito claro na lei. Gente, se vocês acharam isso, vocês me falem, pelo amor de Deus, porque eu não achei, tá? Eu não sei, aí o Edmilson me fala. Gente, tá fazendo sentido até aqui ou não? Tá, Silvana? Deixa eu ver as reaçõezinhas aí. Empresa não é clínico, trabalho da psicoorganizacional e até mesmo... Lê para mim, Lu, que saiu aqui. Até mesmo em CAPS e CREA. E não é clínico. Muito bem colocado, Edjane. Ganhou um fã. Oi, Edi. Não. Eu vou fazer uma correlação com um exemplo que a gente teve em um cliente recentemente, né? A gente pegou um cliente, gente, que ele tinha a cultura da escassez financeira. E olha como é muito importante isso que esse projeto vai traçar, porque isso me remeteu agora, que é muito similar ao que a gente precisa fazer nas empresas. Lá a gente tinha esse problema de escassez, então todo o problema da empresa era a falta de dinheiro. E a gente tem um trabalho que a gente faz internamente, que é o DPM, que é o Despertar para a Mudança, né? E com os grupos multidisciplinares que vivem esse treinamento, a Silvana participou de um recente, né, Sil? É muito bom a mudança que acontece na visão, a expansão que dá de visão. E nesse grupo, os funcionários perceberam que era falácias o dinheiro, não que o problema não existia,
mas que ele não era o verdadeiro problema. A gente tinha gargalos na produção, a gente tinha problemas com mal compra, mal negociação de estoque, gestão de estoque, milhares de problemas, PCP, tudo que vocês imaginarem, bota na salada e encontra o problema ali. E em um bate-papo com a CIPA, depois da gente implantar o sistema, mudar tudo isso que aconteceu, a gente começou a perguntar com os cipeiros. Se a gente fosse implantar um projeto aqui na empresa, seria sobre o quê? Eu tenho 99% de pessoas nessa empresa no sexo masculino. Todos eles responderam: educação financeira. A cultura da empresa de falta de dinheiro, ela era tão visível aos olhos dos funcionários que todos os funcionários estavam endividados, financeiramente falando. E apareceu na CIPA isso. Que eles queriam que a gente contratasse um consultor financeiro para guiar os funcionários para sair do vermelho e ir para o azul na conta bancária. Será que isso mexe no emocional da equipe, Luciano? Não, totalmente. Totalmente, porque aí é funcionário todos os dias falando assim, e assim, gente, eram operários, então eu tinha gente que já tinha perdido o dedo, que nem o Lula, eu tinha gente que já tinha perdido a mão na fábrica, tinha gente que tinha pino em trocentas partes do corpo, são funcionários de longa data ali dentro, né, e eles se acidentavam, e todas as vezes que eles se acidentavam, eles falavam, é descuido, foi descuido meu. Nossa, não sei quem, a menina que foi limpar a máquina durante a operação. Como é que uma pessoa limpa uma máquina durante a operação? Sabe o que aconteceu com a menina? Ela estava com fone de ouvido, ela não percebeu que o operário ligou a máquina e apertou o botão. E aí a alavanca, pá, caiu e quebrou, quebrou não, né? Arrancou o dedo dele fora. Então, assim, é descuido. E aí você fala, o que estava na cabeça da pessoa que estava limpando? O problema era a música? A gente não sabe, o fato é que, a menina entrou em desespero, saiu, ela ficou mais afastada do que o cara que perdeu o dedo, porque aí ficou a culpa nela ainda, né? Então, a cultura e o ambiente, ele modela as pessoas que estão ali. Porque se você parar para pensar, eu tinha 50 pessoas, a gente tinha umas 50 pessoas ali naquela empresa, né, de entorno, e a gente ter 90% dessas pessoas pedindo um consultor financeiro porque eles estavam endividados, era muito preocupante. E a maior reclamação era que a empresa não queria pagá-los. Mas o que era o pagamento deles? Eram os pedidos constantes de adiantamento, empréstimo. Adiantamento, empréstimo. Então, quando a empresa falava, não posso dar, isso virava caos, né, na operação. Exatamente. Então, vocês gente, que o problema, a análise, ela tem que ser muito mais profunda, né? Não está só no indivíduo. Tem pessoas que vão entrar na empresa que já tem quadro de depressão, que a depressão ela é biológica, né? A gente já sabe disso. Então, como que a gente faz para mapear tudo isso, né? Mas, enfim, exigibilidade e responsáveis, né? Então, abrangência. Empresas de todos os portes e segmentos estarão sujeitas às novas exigências. Importante dizer aqui, gente, que são todas as empresas que têm a exigência da NR1, que são empresas acima de 10 colaboradores. MEIs não tem exigência da NR, né, da NR1. Então, eu vi num dos grupos de RH que eu participo ali, eu sou MEI, será que eu preciso? E responderam o quê? Preciso, são todas as empresas. Eu falei, meu Deus, é isso, porque a legislação, ela está clara. A NR1, ela atende empresas, né? Ela é obrigatória em empresas que têm a necessidade de tê-las. Departamentos, áreas que têm um risco muito pequeno, né? Que é nível 1, 2 aí, também acabam não necessariamente tendo a obrigatoriedade. Isso é uma coisa que eu li aqui, depois o nosso engenheiro do grupo aí me ajude aqui para ver se é isso mesmo, mas não são todas as empresas, são todas as empresas que têm obrigação de ter a NR1, certo? Edmilson está aí ainda? Sim, estou aqui, está certo. Não são todas as empresas que é obrigatório ter o PGR. CGR, aí pronto, gente. São as empresas que têm a obrigação de fazer o enquadramento, né? São todas? Não. Responsabilidade legal. Como eu falei para vocês, a maior responsabilidade está no empregador. Gente, é ele que vai ser, de alguma forma,
atingido caso não haja um olhar para isso, né? É o empregador, são os gestores, são os responsáveis pelas medidas de prevenção, controle de riscos psicossociais. Então, hoje, o que eu preciso ter? Se a sua empresa não tem, por exemplo, uma área que seja uma área mais estratégica de gestão de pessoas, vai ser difícil você pegar o departamento pessoal para implantar uma regra dessa. Porque o departamento pessoal, embora seja uma área de legislação e que geralmente tem a parte de medicina e segurança de trabalho abaixo deles, são eles os responsáveis em atender, né, empresas menores, hoje eles não têm o know-how da gestão de pessoas voltadas para desenvolvimento, avaliação de desempenho e outras coisas mais, que vai precisar cargos, salários. E também, gente, já existe um caminhão, uma tonelada de legislação que eles precisam atender, né? Como folha de pagamento, as leis trabalhistas, está aí o nosso advogado também que está participando, e já existe um peso muito grande para essa área. Trazer mais isso para que eles façam é muito difícil, né? Se é uma empresa menor, eu até me arrisco a dizer que vai ser um plano que vai ficar na gaveta, que não vai sair do papel, né? Então, isso é importante a gente entender. Integração ao PGR. Os riscos psicossociais deverão ser incorporados ao programa de gerenciamento de riscos. Então, o programa de gerenciamento de riscos, gente, é um guarda-chuvão, né? Que tudo vai ficar abaixo dele, né? É importante isso. Com as medidas específicas, tá? Vamos lá. Diferença nas avaliações, né? Importante dizer, gente, eu já falei logo no começo, a primeira coisa é a identificação. Quem faz a identificação é a equipe de segurança, medicina do trabalho, porque eles têm lá todo um mapeamento de riscos que precisam ser feitos para que a gente vá para um segundo momento, que é a parte de monitoramento, né, avaliação, monitoramento e controle. Então, identificou, avalia, monitora e controla, ok? Eu vou mandar isso aqui para vocês para que vocês tenham acesso. Eu não vou falar muito para a gente não se estender muito mais. Quais são os profissionais habilitados, né, para poder fazer? Equipes multidisciplinares. Gente, eu vou bater nessa tecla o tempo todo. Olha, vocês sabem que tem um influencer aí que eu tenho acompanhado. Eu tô com raiva dele, gente. Eu tô com raiva desse influencer. Por quê? Porque ele tá colocando como se só o psicólogo pudesse fazer esse trabalho. E ainda diz assim, se você é psicólogo e você não vai pegar esse trabalho para fazer, não deixe que um coach faça. Não deixe que um gestor de RH faça. Gente, eu fico pensando qual que é o nível de preparo dessa pessoa para falar uma coisa dessa. Por quê? Porque não é isso. A gente precisa trabalhar de forma multidisciplinar. Ninguém vai chegar sozinho em lugar nenhum, né? Então, é importante a gente ter esse olhar. Consultores especializados, mesma coisa. Por exemplo, nós hoje trabalhamos como consultores especializados. Nós estamos ali muito voltados para a cultura organizacional. Então, a gente trabalha desde a aplicação de um diagnóstico de clima até a construção de processos internos da área, a descrição de função de cargo, a estrutura organizacional, treinamentos, né, programas de desenvolvimento de liderança, né, implantamos a parte de educação corporativa dentro das empresas. Então, a gente acaba trazendo um trabalho mais especializado, né? Eu estou nos colocando como exemplo até para vocês entenderem aí os consultores especializados. Psicólogos organizacionais fazem parte também, especialistas em saúde mental também. Hoje a gente já tem, inclusive, vários apps, né, que estão sendo utilizados para fazer a avaliação do ambiente. A pessoa entra lá, ela mesma se cadastra, ela responde os questionários, e após isso ela tem ali um plano um plano para cuidar da saúde mental dela. Enfim, tem várias coisas acontecendo aí que são oportunidades, né? Qual é a capacitação interna? Né? A capacitação interna, eles estão trazendo sempre essa situação de trazer quem participa da CIPA para entender o que está acontecendo, né? Para poder comunicar o que está acontecendo. E isso aqui é importante dizer, sabe por quê? Porque na lei é uma obrigatoriedade a gente comunicar o PGR e as ações que estão sendo implementadas na empresa. Então, sabe aquela coisa, eu fiz um diagnóstico de clima, mas nunca ninguém apresentou. Agora tem que ser apresentado,
Por quê? Porque quem está dentro também vai ter o papel de contribuir ali na gestão e no controle disso, né? Vamos lembrar que o ambiente de trabalho quem faz não é o patrão da empresa, né? Às vezes o dono da empresa nem está mais dentro da empresa, é o líder, é o próprio colaborador, né? A falta de políticas bem definidas do que pode e que não pode fazer, é a falta de descrições de cargo bem estruturadas para que as pessoas sejam bem direcionadas no trabalho delas, né? Então, se vocês entenderem aí que, olha, precisamos desenvolver isso, vocês já conseguem trabalhar como consultores especializados dentro das empresas, ok? Ferramentas de diagnóstico. Questionários validados. Gente, esses questionários, eles são utilizados, é importante dizer que eles são utilizados pela equipe que faz a medição, né? Primeiro passo, que é a equipe de medicina, segurança do trabalho. É até importante a gente falar isso, porque, olha, o que eu tenho visto de gente trazendo esses questionários para dentro das discussões, dizendo, usa esse, usa aquele. Gente, a gente pode até se basear nas perguntas, porque o que eles aplicarem, a gente também tem que estar na mesma mão, né? Vamos dizer assim, eu apliquei aqui. O pessoal da segurança do trabalho veio, fez um questionário aplicando isso. Para eu fazer a medição, eu também tenho que usar muito baseado nisso, mas não necessariamente quem está dentro, não tem, gente, em lugar nenhum aqui falando que a empresa, quem está dentro da empresa precisa trabalhar com esses questionários, embora a gente meio que já modela para isso, certo? Mas não tem. Agora, quem é técnico, que é lá do segurança do trabalho, quem hoje está trabalhando com psicólogo que vai trabalhar junto com a segurança do trabalho, esses sim precisam de questionários certificados, né? Validados cientificamente, assim por diante. Estou errada, engenheiro do time? Não está correto. Olha, gente, eu estou acertando todas, estou adorando. Eu estudei direitinho. Gente, olha, eu vou te falar, Edmilson, o que eu estou vendo nos grupos de RH, a galera compartilhando todos esses formulários, eu falo, gente, mas isso aqui é formulário técnico. Como que a gente vai avaliar lá, o pessoal da RH avaliar o nível de risco que é solicitado dentro do formulário? Não faz sentido, né? Mas, enfim, né? Então, e mesmo se o RH fizer, esse documento não pode ser solto, ele vai ter que entrar no PGR, vai ter que ter um PGR, então não tem como estar fazendo esse documento solto. Ela tem que fornecer isso para alguém da segurança para colocar no PGR. Não tem jeito, isso está dentro do PGR, né? Então, gente, está aí a resposta para quem fica caçando formulário certificado. Deixa que a segurança do trabalho vai dizer para a gente depois, né? O que a gente vai precisar colocar para frente, né? O que a gente vai precisar inserir nas nossas pesquisas de clima, nas nossas pesquisas de pulso e assim por diante. Certo, Edmilson? Correto. Entrevistas e grupos focais. Então, logicamente, gente, que a gente internamente na empresa, a gente pode estabelecer uma política de avaliação desses riscos, né? A gente pode trabalhar entrevistas, a gente trabalha, por exemplo, canais de denúncia, a gente pode trabalhar no individual e nos grupos, mas é a mesma coisa. Vai ter que ter validação lá da segurança do trabalho, mais o trabalho que é feito com as consultorias. Então, tem que andar muito par. E a análise dos indicadores, isso eu achei muito legal. Por quê? Olha, gente, quem trabalha com gestão de pessoas ouve muitas loucuras. Uma delas é que a gente não gosta de número. Eu não sei quem diz isso, porque a gente gosta muito de número, viu? E vou dizer para vocês. Pelo menos a nossa consultoria, ela é toda estruturada olhando para indicador de gestão de pessoas. Se vocês pararem para pensar, gestão de pessoas, gestão é número, é você gerir determinada coisa. E gerir é com número, gente, não tem como ser diferente disso, né? Então, tem vários números que a gente busca. O turnover é um número que a gente avalia. A gente vai ver, por exemplo, quais são os principais tipos de rescisão. Pelos tipos de rescisão, a gente vai entender qual é o fator que está gerando essas rescisões. Por exemplo, rescisões voluntárias. O ambiente, o clima está desfavorecendo, as pessoas estão indo embora. Rescisões que são motivadas pelo empregador, né, pelo líder.
a gente começa a enxergar que se existe um alto nível de pessoas sendo mandado embora, o processo de recrutamento e seleção está desalinhado. Então, vocês percebem que os números falam com a gente. E eu acho que é fantástico daqui para frente a gente realmente ter que acompanhar os números. Porque se vocês pararem para pensar, hoje o empresário, ele não enxerga outra coisa se não é número. Então, nós aqui que somos profissionais, psicólogos e outros, vamos ter que trabalhar e conhecer esses números, saber lidar com esses indicadores, fazer a formação desses indicadores e melhor, a gente vai ter que aprender a ler esses indicadores. Porque se a gente não aprender a fazer essa leitura, como que você cria plano de ação para cima disso? Né? Então, é um plano cego. Faz sentido o que eu estou falando para vocês aí, gente? Se alguém discordar de mim, levanta a mão. Diz não, assim, para mim, ó, tá tudo bem. Então, é um ganho para a área de RH, que a gente acaba ganhando um pouco mais de peso, inclusive, na estratégia da empresa, tá? Conclusão, certificação e próximos passos. Gente, existe uma certificação, eu até vou trazer as principais dúvidas aqui, mas tem hoje uma forma de certificar a empresa como uma empresa que cuida da saúde mental do colaborador. Peraí, deixa eu ver onde é que está isso aqui, que é uma norma. Não é uma norma, é uma lei, peraí. Deixa eu achar, gente, que eu fui buscar esse negócio para vocês. Só não achei ainda. Ó, deixa eu ver. Gente, se alguém souber, me ajuda aí, por favor. Aqui. Olha, a Lei 14.831 de 2024 instituiu o Certificado de Empresas Promotoras de Saúde Mental, que é um reconhecimento nacional concedido pelo governo federal às empresas que implementam políticas eficazes para promover a saúde mental e o bem-estar dos colaboradores. A gente não vai falar disso aqui, mas busquem entender como é feita essa certificação, tá? Ela tem validade de 2 anos e eu acho que tem alguma coisa a ver aí com se não me engano, com o E-Social. Luciana, se você souber aí, você me fala. É para empresas que têm um sistema de saúde e segurança integrados já com E-Social. Então, gente, avalia aí, vê se sua empresa está enquadrada nisso, né? Porque vocês podem certificar, tá? Aqui tem, ó, o requisito para obtenção. Devem cumprir as diretrizes, 3 eixos principais: promoção da saúde mental, implementar programas de saúde mental no trabalho e realizar campanhas de conscientização. Capacitar os líderes, cometer assédio e discriminação. Bom, é isso que eu vi aqui. Tem uma fonte, depois eu ponho no grupo também. Thaís, depois você constrói o grupo aí pra gente, para eu poder fazer essa validação toda, tá? Gente, o que mais aqui? Implementação, né? Então, a certificação dos próximos passos. Diagnóstico inicial, implementação, monitoramento e certificação. A gente já fez lá atrás esse ciclo, mas vale a pena reforçar que não foge muito disso. E aí a gente vai abrir aqui rapidamente para a gente fazer um bate-papo das principais dúvidas. Eu trouxe algumas dúvidas que eu fui pegando aqui de algumas pessoas que me mandaram no direct, e aí vocês me falem aí quais são as dúvidas de vocês que a gente vai atendendo. Pode ser? Então, estamos abertos às dúvidas. Nossa, não tem dúvida nenhuma? Ô, Edi, eu estou pesquisando aqui o que você falou. Eu não achei essa empresa que você falou, mas eu encontrei que existem alguns selos que você pode se certificar. Ele é muito similar, acho que todo mundo já conhece, ao GPTW. Né? Então, são ações que são empresas já reconhecidas pelo seu papel dentro do negócio, né? E aí eles fazem ações e certificam as empresas por tópicos, né? Então, o GPTW, ele vem falar sobre um bom ambiente, aí tem aqui a ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, que faz programas internos com prevenção de adoecimento e transtornos mentais. Eu não sei se enquadraria, mas
na pesquisa trouxe esse ponto. Aí tem uma que é uma concorrente da GPTW, que é a Friendly Mind Brasil, que trabalha muito similar com a GPTW. Mas eu ia sugerir um livro que, assim, eu não consegui encontrar ele nem em sebo. Mas quando eu comecei a estudar, gente, sobre a GPTW, para entender o que era isso, existe um livro que foi feito pelo Instituto Gallup, que ele se chama assim, Os 12 Elementos da Gestão de Excelência. Tem ele aqui, já li ele também. Você me empresta, que eu não encontrei ele no Já, sebo. vou te dizer, gente, tá aqui, ó. Ai, Jesus. Pronto, é isso, por isso que é bom ter uma sócia bem leitora. Nossa leitora, gente, esse Você aqui, ó. sabe que esse livro, ele tem poucas tiragens e uma tiragem dele foi vendida nas redes sociais aí esses tempos atrás por quase R$1.000, né? A versão brasileira. Mentira que tá tudo isso? Você tem uma grana boa na mão. Mas eu vou te dizer de onde que vem esse livro. Edjane, Como Conquistar o Funcionário. Boa leitura. Foi uma diretora minha que me deu em 2010. Ele é um livro antigo. E eu já procurei ele há alguns anos aí, não consigo. Depois eu pego você emprestado. E aí eu assino um papel de devolução, tá? Mas ele fala muito disso, né? Porque a GPTW, ela usa muito como base esses 12 elementos que fala aí da gestão, né? Eu vou falar minha opinião, gente. Assim, tudo que a gente vai medir está na responsabilidade de segurança e medicina do trabalho, porque a comunicação com o E-Social se dará pelo S220, 240, 2240, alguma coisa assim, que eu não sou especialista na área deles, né? Mas o fato cabe a gente, que está dentro da empresa lá, saber se isso vai ser só mais um cumprimento de tabela que a gente vai fazer, como a gente já faz, porque muitas vezes a gente pega o PGR ele tem um documento lá no final que se chama Plano de Ação de Melhorias. Cada empresa dá um nome lá. Mas o Edmilson, não sei se tem que ter um nome técnico, mas todos os clientes que eu peguei, tem lá dizendo o que você precisa fazer para arrumar a casa naquele próximo ano. E ninguém faz nada do que está lá. Ninguém segue o que está lá. As orientações que o técnico de segurança coloca para a empresa para melhorar o ambiente. E pode ser que ele vai ser só mais um ponto lá no final do PGR de orientação e que a gente não vai seguir. Agora, se a gente quiser realmente transformar o ambiente de trabalho, está nas nossas mãos. Saber como é que você vai vender para dentro da empresa a necessidade dessa legislação e a realidade dela para dentro do negócio. Porque eu acho que é isso que é o mais importante, né? Que é a dificuldade das pessoas. Como é que eu torno uma ideia real aqui para dentro? Então, como que a gente vai transformar tudo isso de exigência? A gente vai deixar lá para os técnicos de segurança para ser mais um cheque que os caras vão colocar, ou a gente vai tornar real do dia a dia, dentro da empresa? Eu acho que essa é uma pergunta que eu faço aí para o pessoal e gostaria de saber se tem alguém que quer fazer um negócio acontecer agora, né, Edi? Porque ficou claro que é fácil. Mas a certificação que eu estou falando, Lu, ela realmente existe. E, ó, eu estava lendo aqui enquanto estava falando, ela é concedida por uma comissão nomeada pelo Ministério da Saúde que analisará o cumprimento das diretrizes. Ah, que legal. Então, assim, ela tem validade por 2 anos. O principal objetivo dessa certificação é a reputação da empresa, que ela passa a ser destaque como empregadora que valoriza o bem-estar. Tá? Gente, olha, mais informações sobre, tem uma fonte aqui que é www.planalto.gov.br. Então, existe também essa aqui que a gente pode dar uma olhada depois, tá? Eu vou colocar aí para vocês. Ela tem várias, eu abri a lei aqui, ela tem vários indicadores, tem o único, ela já está em vigor, inclusive, essa legislação, só que ela ainda tem alguns detalhes operacionais que precisam ser melhor definidos, que tem a ver com o tipo de avaliação que deve ser feita, tá aqui, né? Então, depois eu mando para vocês, inclusive o link já pronto para que vocês possam acessar e conhecer um pouquinho mais. E aí, acatem também o posicionamento da Lu aí, que eu acho que vale muito a pena. Para quem nunca fez um diagnóstico, né, Lu, de clima, nunca participou de uma GPTW da vida, eu acho que vale muito a pena. Agora é a hora. Mas voltando aqui, gente, dúvidas?
Tem alguma dúvida aí? Então, eu que vou fazer as perguntas, posso? Quero ver quem vai me responder. Vamos lá. Dúvida. Eu vou colocar só para vocês verem os absurdos que a gente está ouvindo aí no mercado, tá? Só para vocês terem uma ideia. A MEI precisa cumprir a NR1? O que vocês acham? Quem vai responder? Thalita, não? Estão falando assim, ô, gente, vocês largam muito ser preguiçoso, abre a câmera aí, o áudio, conversem comigo. Eu sou uma pessoa que gosta de me comunicar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui a apresentação para ver vocês todos, tá? Um minutinho aí. Deixa eu parar aqui. Parar a apresentação. Não, a Maria que falou aqui. Não. Beleza, muito bem, Maria. Aí vamos uma outra. Há limite de funcionários para a obrigatoriedade da NR1? O que vocês acham? Tem? Qual é, gente? Vamos ver. Acima de 10 funcionários. Oh, aí quem que está respondendo? Eu quero saber dos outros aí se assimilaram aqui o conhecimento. A nossa equipe já está afiada já. César! É isso aí. Gente, assim, é interessante a gente ir respondendo para eu ver qual que foi o nível de percepção de vocês do nosso conteúdo. Vamos compartilhar aqui comigo? Vamos, bora? E, aqui é um ambiente seguro, a gente não está numa live, vocês podem errar à vontade, porque a gente volta, a gente explica, né? Então, tranquilo. Tá, não tô valendo nem chocolate, gente. Bora! Então, vamos lá. Há limite de funcionários para obrigatoriedade da NR1, gente? Me responda essa pergunta mais completinha. Vai, quem vai ser a pessoa da vez? E aí? Então, eu vou ter que responder? Sim, empresas com até 10 funcionários e grau de risco 1 ou 2 podem ser dispensadas do PGR desde que sigam as diretrizes simplificadas da NR1, ok? O que é grau de risco 1 ou 2? De onde você acha isso? Vamos ver as meninas do DP aí. Quem tá alinhadinha com esse tema? Edmil, salva nós aqui, vai. Estamos sozinhos. Já teve É o KNAI da empresa, Ah, olha. Está lá na NR4 também, né? Isso, a NR4, você avalia pelo KNAI da empresa. Então, quem tiver dúvida, vai no KNAI da empresa, busca saber lá qual que é o grau de risco da empresa para saber se tem um enquadramento ou não, certo? Aí, gente, olha só, essa aqui foi uma pessoa que me mandou, ela falou assim, recebi ligação da clínica que faz o ASO para a gente e me disse, assim, recebi ligação da clínica que faz o ASO para a gente e me disseram que eu, como psicóloga da empresa, não posso atendê-los devido à NR1 e terão uma pesquisa anônima com todos os colaboradores e se der risco psicossocial, não pode ser eu a atuar. Isso é verídico? O que vocês acham? Vamos trabalhar essa discussão aqui. O que vocês acham? Ela é a dona? Ela é a dona da empresa? Não, ela é do RH, ela é psicóloga contratada pela empresa. A norma não fala nada aqui tudo, mas você me demonstrou aqui que não confia muito bem, mas... A resposta foi... Não tem proibição. Isso que a clínica está falando não condiz com a verdade, né? Falar isso, né? Gente, vocês entenderam o grau de problema que a gente tem nas mãos hoje? Olha, primeiro, ela se ela não é psicóloga da empresa, ela não pode fazer atendimento, certo? Se ela for contratada pelo recrutamento e seleção da empresa, porque ela é psicóloga, ela vai fazer recrutamento e seleção, ela pode atender? O que vocês acham? Ela é psicóloga e vai fazer a contratação... Ela é analista de recrutamento e seleção, ela não é psicóloga. Ela não é psicóloga. Mas,
Gente, ela não pode atender, tá? Dentro da empresa, se ela for analista, Porque, vai ter assim, seleção. Porque assim, Jana, ó, o atendimento já é tratar o paciente, né? Por isso que a gente tem que ver, é para fazer a pesquisa, o que, que é que esse profissional vai fazer? Porque o atendimento já é o tratamento, né, do profissional, né, psicólogo, né? Sim, boa, é isso, gente. De novo, o César está falando, empresa não é clínica. Gente, o profissional dentro do RH que é contratado para fazer os processos de RH da empresa, ele pode ser a psicóloga da empresa ou psicólogo da empresa? Não, a não ser que ele seja contratado para isso, certo? Agora, o pessoal lá da clínica também não pode fazer atendimento. Então, os dois lados não dá. Então, é importante, eu acho que a melhor resposta é vai procurar dentro da norma. Não tem nada falando que é a segurança do trabalho que tem que fazer esse tipo de atendimento. Ficou claro, gente? A respeito da alteração da NR1, nós psicólogos que trabalhamos com RH, é quem vai conduzir esse processo dentro das empresas? Alguém possui essa informação? Essa foi uma pergunta que foi enviada aqui. O que vocês acham? Gente, contribui aqui comigo. Elton, você que é o nosso advogado aqui do grupo. É o psicólogo que vai conduzir isso dentro das empresas, gente? Vamos lá, de novo. Foi o joia. Gente, o psicólogo da empresa não necessariamente vai trabalhar, ele vai trabalhar os planos, né, a execução do plano, mas ele não vai atender de novo, e não é só ele que vai conduzir, ele pode ser separado para ser a pessoa responsável pela gestão de risco. Ele vai ser a pessoa que conecta, ele pode ser essa pessoa, mas não necessariamente precisa ser ele, tá? Que isso ficou claro, não está na regra, ok? Em casos complexos, a contratação de consultores externos, especializados em risco psicossocial, pode ser necessária? Ô, gente, sabe o que eu coloquei aqui? Eu coloquei uma interrogação. Já existe hoje o consultor especialista em risco psicossocial? Eu, de verdade, não vi essa função ainda. Alguém pode me dizer se existe? Porque eu sei que tem o cara que é o consultor não dos riscos, mas de gestão de qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho e tal. Mas o cara que faz a consultoria especializada em riscos, não sei. Só pode ser o pessoal de segurança e medicina do trabalho, né? O Edi, em uma das pesquisas que eu estava fazendo, aí eu ia até perguntar para o Edmilson se confere a informação, né? Eu gosto muito de uma moça que fala do E-Social para o departamento para o RH, né? E ela falou uma coisa que para mim faz muito sentido nas discussões, que é assim, cabe a segurança e medicina? Cabe, mas como que a segurança e medicina vai gerenciar excesso de jornada? Esse ponto é do DP, ele vem no E-Social lá na folha de pagamento. Então, quando ela começou a falar, ela explanou assim, na verdade, existe toda essa pauta, mas não se sabe nem o que vai ser levado no 2240 lá, que é o evento de segurança. Por isso que ainda existe um lapso enorme de discussões. Sim. Né? O que se tem certeza é que a equipe de segurança e medicina é quem vai transacionar as informações para o E-Social. Sim. Mas quando isso tudo estiver claro. Agora, o que vai ser transacionado, ninguém consegue dizer ainda. Legal. Quem vai fiscalizar... Mas por enquanto não vai ser informado, né, no 2240. Isso. Então, mas é isso que ela falou. Biológico, só o físico químico biológico, por enquanto. Ninguém nem sabe como vai ser se vier. Muito buraco, né? Tem muita coisa. Porque pensa assim, Edmilson, quando você vai... Eu brinco que o RH gosta de número, que nem o médico gosta dos números com o resultado do exame de sangue. O paciente chega lá na consulta e fala, doutor, estou me alimentando direito. Aí vai lá, tá tudo destruído. Aí o médico olha, mas esse exame é seu? O sangue foi seu? Foi, mas cara, você tá com colesterol, diabetes. Não, mas doutor, é impossível, como direito. Mas o sangue do cara tá destruído. É número. O negócio não tem como ser diferente daquilo que tá. E o que vai para o E-Social é número, gente.
O E-Social, ele, desculpa falar, mas ele visa olhar para a Previdência e para a tributária. Ele não tem nada a ver com pessoas aqui. O ser humano é o último a ser observado no E-Social. Porque o que, que ele olha? Ele olha se o imposto está sendo pago, se a lei está sendo seguida. Essa é a missão do E-Social. Então, a gente vai transacionar num local que fiscaliza o dinheiro do governo para bancar o sistema previdenciário, algo que é emocional. Como é que faz essa conta? Ainda não é claro, né? Exato. Não está claro. Mas uma coisa está clara, né? Porque junto com isso, vocês viram a notícia lá que agora as empresas que for de fato culpada pela doença do trabalho tem que ser informado à AGU, a Advocacia Geral da União? Sim. Então, essa doença de CDF também, se caso for comprovado que esse trabalhador ficou doente dentro da empresa, vai ser informado para o AGU e a AGU vai acionar a empresa. E vai querer receber todos os atrasados que o INSS pagou para esse trabalhador, entendeu? Não sei como vai funcionar isso no E-Social. Olha só como é complicado. Você cortar um dedo, você viu que cortou o dedo dentro da empresa. Agora, a pessoa dizer que entrou em depressão por conta da empresa, como você sabe disso se lá no ASO, no início, não foi medido isso? Então, se ela já entrou como doente. A gente faz, Jane? Já teve casos, assim, eu já atendi empresas que a pessoa reclamou, eu sofria lá dentro da empresa, eu passei por várias dificuldades. A empresa tem que provar quais são as ações que ela tem. Beleza, ó, tem esse trabalho. Porque no nosso país, de quem é o ônus da prova? É do acusado, da empresa. Né? Sempre é do acusado. Na justiça, não é assim? Então, se alguém está me acusando, eu tenho que provar que eu tenho ações. Cadê o plano de ação? Cadê o que você fez? Ela está falando isso. Como que você me prova que não tem isso? E o juiz decide. A gente sabe como é a cabeça do juiz. E olha, você falou uma coisa que o Elton, que está aqui, perguntou, né? Qual que vai ser o papel do advogado nisso tudo? Ô, gente, não é a empresa não é da empresa o ônus da prova? A empresa não pode fazer prova contra si mesma. Então, como que vai ser esse equilíbrio das perguntas, por exemplo? Quais são as perguntas que a gente vai fazer para não induzir a equipe? Porque a gente tem muito disso. A dizer que eu sou tóxico. Você vai induzir a equipe a responder de forma negativa e vai lascar a empresa. Então, assim, tem muitas situações ainda, Edmilson, que aí vai discussão, vai longe. Vai longe. Essa discussão vai muito longe, gente. Porque se a gente parar para pensar, medicina e segurança do trabalho, quando o cara chega lá, antes de ser admitido, ele passa pelo médico do trabalho e ele diz o que lá? Que ele está super bem, está tudo ok, eu sou apto para o trabalho. Ele vai ter que ter uma avaliação psicológica lá, dizendo que ele está apto para o trabalho, que ele está perfeito estado emocional? E, Edi, existe um contraponto aí que vai pegar o próprio governo, que é assim, hoje burnout não é acidente de trabalho. E se for caracterizado como consequência ao trabalho, eu posso mudar a regra do jogo do pagamento das indenizações feita pelo seguro da Previdência. Você acha que o governo vai querer pagar mais? Gente, o médico nem olha. Eu, quando fui contratado, desligado, o médico olhou e perguntou se eu estava bem. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, é muita coisa que se tem para analisar até dizer qual é o caminho real que isso tudo vai se gerar, né? Isso. Agora, quem que vai fiscalizar as empresas, vocês sabem? É uma dúvida. Quem é que vai fazer a fiscalização disso tudo? Continua sendo o mesmo cara, né? Será os auditores? Posso responder? Com certeza vai ser com certeza. Eu estou ouvindo tudo aqui. Eu até fiquei fora um pouco, mas eu voltei. Com certeza essa fiscalização vai ser feita pelo fiscal do trabalho, com certeza. Em questão de aplicar ou não a multa, que eu ainda tenho um pouco de dúvida. Você falou aí sobre como uma empresa vai produzir prova. Cara, eu tenho uma linha de raciocínio em relação a isso, que eu vou tentar, dentro das empresas que eu presto consultoria, fazer com que a empresa se resguarde de alguma forma, sei lá, juntamente com RH, IDP, de forma que a gente consiga apresentar alguma coisa. Na hora da audiência, o que o juiz vai perguntar? Doutor, como está essa questão dos riscos? Lógico que a gente vai estar fazendo uma defesa processual. Aí eu vou dizer, não, tem aqui um curso que nós fizemos, tem um documento que a gente apresentou para o funcionário, e ele participou do curso, ele colocou ali tudo que ele achou que estava errado, a gente tentou mudar.
Sim, eu estou falando mais uma questão de advogado mesmo. Eu vou Sim. tentar inserir na minha defesa o que eu posso ajudar a empresa. Mas, assim, a regra, eu acho que, como eu concordo até com o Edmilson, a regra não tem como a gente ainda prever realmente o que vai ser aplicado na prática. Sim. Porque isso tudo é muito novo. Eu estou tentando me adiantar, caso eu tenha um processo, e que inclusive tenha danos morais em relação a isso, eu já estou adiantado, mas na prática mesmo, eu acho que a gente ainda não sabe como isso vai funcionar. É isso Ô, Elton, isso é muito legal, porque olha só, eu queria ter trazido para esse debate uma auditora fiscal do trabalho, que tem mais de 40 anos de atuação. E ela disse assim para mim: eu não sei se eu tenho autorização para falar sobre isso ainda. Nós estamos tendo reuniões internas. Não pode ainda não. Para a gente decidir isso. Mas assim que a gente for liberado, eu vou me disponibilizar para fazer uma live com você. Né? E eu até fiquei esperando para ver se ela me dá o retorno. É uma amiga querida nossa. Mas até internamente está muito nebuloso ainda, né? E, Sim. De verdade, Elton, assim, existe sim uma preocupação com a saúde e bem-estar do colaborador, mas a gente também tem que pensar que a empresa ela tem que existir, porque senão não tem colaborador, né, gente? Exatamente. Simples assim. Então, o papel do RH e o papel da consultoria, a gente que está dentro da empresa, a gente entra para fazer o negócio acontecer de verdade, né? A gente fiscaliza, a gente faz o plano, a gente implanta com cronograma, a gente faz esse trabalho. Mas não dá para negar que a gente sempre vai buscar o equilíbrio da empresa. E lógico, pode falar, Elton, desculpa. Isso tudo que você está falando, eu acho que vai ter grande relevância dentro de um processo para o juiz analisar se vai ou não aplicar uma multa ou um dano moral em relação ao pedido de um funcionário. Eu acho que, assim, no início, realmente o pessoal vai vir com tudo. Ministério do Trabalho, quero fiscalizar, quero ver se está acontecendo. Mas dentro do processo mesmo ali, no dia a dia, no contato com o juiz, eu acredito que isso que você está falando aí, que é o que vai ser utilizado para proteger a empresa. Como é o RH? Como funciona? Tem um programa ali dentro? Tem. E você foi aplicado algum curso? Foi. Então, eu acho que isso vai flexibilizar essa noção de vou aplicar a multa, entendeu? Sim, e tem uma outra coisa nessa história, né? Eu acho que para quem está aqui e é de RH, gente, fica aqui a dica. RH produz documentos. Você vai fazer um treinamento, pega a lista de presença, faz a avaliação de reação do treinamento, né? Tem a estrutura do cronograma do treinamento bem estruturado, a comunicação para a equipe, né, desse treinamento. Isso tudo é prova, né? Eu acho que isso é importante dizer. A gente está muito tranquilo em relação aos clientes que hoje a gente atende, porque a gente já tinha lá atrás na consultoria essa coisa do tornar tangível aquilo que é intangível. Então, para nós, tornar tangível é documentação. Nós construímos a política de treinamento e desenvolvimento da empresa. Ela é implantada. A implantação é o quê? É validar a comunicação com todos os colaboradores, é divulgar várias vezes essa política, é pegar a assinatura da galera de que, olha, nós estamos cientes que tem uma nova política. Então, eu que venho, né, do direito também, Elton, eu sempre trouxe essa questão do, gente, contra fato não há argumento. O que é fato? É documento. Né? Eu acho que é uma forma, inclusive, dentro do departamento, eu também venho da base do departamento pessoal, e departamento pessoal, a gente atende as demandas jurídicas do departamento pessoal com documento. Não tem blá, 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 né? É documentação. Também essa parte de DHO, que é a parte que vai estar mais ligada na questão da gestão, de formação de líderes, na formação da cultura do melhor ambiente, também vai ter que ser documentado. Não vai ser mais só para fazer de conta que faz um treinamento a cada sei lá quanto tempo, né? E vai ter que ter o programa estruturado, com todos os critérios desse programa, o cronograma de implantação dele, tudo isso eu acho que realmente vai ser documento que a gente vai poder apresentar lá na frente para fiscalização, né? Então, acho que isso aí, ó, tá o advogado no grupo que não me deixa mentir, é isso mesmo, né, Elton? Eu ia acrescentar, inclusive, isso que você falou aí, sobre a questão de documentos. Nós vencemos um processo, deve ter 2 semanas, que nós vencemos no cansaço. Eu costumo brincar
que foi no cansaço. A gente tinha tanto documento, eram 270 documentos provando o que o reclamante estava fazendo. Então o juiz falou assim: doutor, em termos de prova, eu acho que não tem nada não, né? Para excelência, prova material não. Então, assim, a gente venceu praticamente 95% do processo só com documento. Agora, você imagina passando por esse procedimento aí dos riscos e tudo mais, a gente conseguindo implantar a NR tudo direitinho da empresa, concurso, a gente tendo documento, eu acredito que isso vai ajudar demais no processo. E qual que é o ganho da empresa nisso, gente? Vocês já pararam para pensar? Para a gente finalizar aqui, né? Que já está na hora de dormir. Qual que é o ganho da empresa? Vamos pensar. Funcionário produzindo. Funcionário que produz traz o quê para a empresa? Cadê o barulhinho do caixa? Tim, tim. Então, quem aqui hoje, né, tá pensando assim, não, mas lá na empresa a cultura é uma cultura muito ruim, que não valoriza o colaborador, mude a linguagem. Fale na linguagem de negócio. O que um ambiente saudável traz de resultado para o negócio? Essa é a pergunta que você tem que fazer para o dono da empresa. Me diz uma coisa, o que um ambiente saudável pode trazer de resultado para o negócio? Você já tentou buscar resultado de uma pessoa super pressionada, com medo do ambiente, uma que está livre para fazer e está apaixonada, se sentindo pertencente ao ambiente? Já viu a diferença de dois profissionais nessas situações? Quem é que traz mais resultado? Né? Então, eu acho que a linguagem do RH, a linguagem de quem vende os projetos, a linguagem de quem vai transferir essa NR, não como... Gente, sabe aquela coisa? Nossa, temos uma NR para cumprir. Pois é, mas isso vai valorizar a empresa, isso vai valorizar o negócio, isso vai trazer dinheiro para dentro do caixa. Olha, lembra que a gente queria fazer a implantação de um programa de liderança? Pois é. Agora a gente é obrigado a fazer. Qual que é o retorno disso? Gente, o retorno é para o negócio. Não é só para o colaborador. Existe um retorno e ele é palpável, tá, gente? Ele é palpável. Quem faz o que gosta, no ambiente que gosta, com pessoas que gostam, entrega resultado. Eu não conheço. E assim, que colabora, né? Que se sente parte daquilo ali, entrega resultado. Vou dizer para vocês, remuneração ela é importante, mas pertencer a algo maior é muito mais importante, principalmente para essa geração que a gente está vivendo agora. Certo? Queridos, Luciana, tem mais alguma coisa? Não, é isso. Thalita, você gostaria de falar mais alguma coisa? Gente, a Thalita é nossa expert, super, hiper, mega, de departamento pessoal. A Luciana comanda tudo isso aí. Cadê a Aline? Oi? A Aline tá aí ainda ou não? Não, a Aline saiu, ela caiu no meio do caminho. A Aline saiu, gente. A Aline é a nossa super expert em performance. É a bicha dos... eu falo que ela é a bicha dos processos, dos indicadores, bicha doida, dos BIs da vida. Maravilhosa. E eu sou do DHO, gente, dos treinamentos, adoro. A Luciana aí, ó, é a que comanda tudo. Toda a parte técnica, né, Lu? É isso aí. E olha, foi um prazer nós estarmos com vocês essa noite. Vocês gostaram, gente? Faz uma reação aí para saber se atendeu a expectativa de vocês. Bianca, quem tá aí ainda, né? A Silvana. Silvana, obrigada por estar aqui com a gente. César, muito obrigada. Edmilson, muito obrigada pela participação. Você foi providencial aqui, você, o Elton, viu?